O Grupo Técnico de Planejamento, Orçamento e Gestão do novo governo deu hoje uma coletiva de imprensa e um dos assuntos foi a dívida do Brasil com órgãos internacionais. Vamos acompanhar. No entanto, o que nos deparamos aqui na transição é que estamos inadimplentes junto a órgãos internacionais muito relevantes. E isso é muito grave, porque, evidentemente, nós perdemos a interlocução com esses órgãos e direito a voto, né? Então, é algo muito significativo. A dívida atual do Brasil para com órgãos internacionais, que envolvem ONU, OMC, OIT e uma infinidade de outros órgãos, né, da área de meio ambiente e outras áreas, monta 5 bilhões de reais. Então, essa é a dívida que o Brasil tem junto a esses órgãos. Evidentemente, isso vai na contramão de um projeto de inserção internacional, porque o básico que você tem que fazer é realmente cumprir esses compromissos junto a esses órgãos internacionais. Pessoal, continuando a falar de política, nós vamos conversar com o cientista político Leonardo Paz, que vai analisar esse cenário com a gente, né, esse cenário atual, considerando o início da discussão da PEC da transição na CCJ. Leonardo, tudo bem? Está me ouvindo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao Boletim Metrópolis. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, nossa audiência. Muito obrigada aqui pela sua presença. Bom, Leonardo, vamos começar então falando pela PEC da transição. O texto está tramitando neste momento na Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado, como nós vimos agora há pouco. E aí eu quero perguntar, na tua avaliação, esse texto deve sofrer muitas alterações no Senado ainda? Qual que é a sua expectativa em cima disso? Eu acho que não muitas alterações. Eu acho que esse texto já foi fruto de uma série de negociações. Ela começou uma série de negociações um pouco mais travada, um pouco mais difícil, enquanto o presidente eleito Lula estava fora no Egito na COP. Depois ele ficou um tempo em recuperação de uma cirurgia e agora ele vem botar a mão na massa realmente para poder fazer essa negociação. Então não antecipo que vai ter mudanças dramáticas. A gente já viu, por exemplo, você mesmo já colocou a redução um pouco do valor, a ideia de inclusão de um outro benefício, a redução do tempo de 4 para 2 anos. Então, esse texto ele já está mais ou menos alinhado com parte da negociação política com uma base necessária para poder aprová-lo. Então, eu acho que ele vai encontrar, sem dúvida, alguma consciência, sobretudo da base mais bolsonarista, como você também acabou de mostrar. Vai ter uma tentativa da criação de um mecanismo diferente, ou uma tentativa de pedido de vistas, justamente para tentar travar um pouco o processo. Agora, eu não antecipo também que seja uma oposição fortíssima em relação ao texto, porque no final das contas esse próprio texto ele acaba liberando uns 20 bilhões, um pouco mais de 20 bilhões de reais para poder destravar uma série de gastos para o próprio Bolsonaro fazer nesse ano ainda, que estavam travados em função do teto. Então, quer dizer, acho que nem a própria oposição tem todo esse interesse em bloquear essa PEC. Certo, Leonardo. Agora, uma versão da PEC foi apresentada, né, pelo relator, que é o Alexandre Silveira, na CCJ hoje, e aí no texto dele o Bolsa Família continuaria no teto de gastos, em contrapartida expandiria, né, o limite desse teto em 175 bilhões de reais para garantir o pagamento dos programas sociais. E aí no texto, como você até já citou isso, né, o prazo desse aumento do teto é fixado pelo relator em 2 anos e não 4, como previa o texto original. Essa seria, então, uma opção mais viável. Provavelmente chegaram aí nesse acordo, né? A discussão da validade da PEC, acho que era uma das principais, né? Sem dúvida. Eu acho que o valor e o prazo eram as grandes questões que estavam travando um pouco esse processo, né? O pedido da equipe de transição do presidente eleito Lula era realmente bastante generoso, né? Quer dizer, basicamente durante todo o seu governo ele colocaria quase toda a totalidade do Bolsa Família, né? Que vai ser rebatizado Bolsa Família fora do teto, ou expandir o teto para que ele coubesse no teto, de maneira que você conseguisse também, ao fazer isso, ao poder expandir o teto e incluir o Bolsa Família nesse valor de R$600, você abre um espaço para colocar outras coisas, porque na realidade o Bolsa Família ele mais ou menos estava incluído no teto, só que o governo Bolsonaro, ao fazer isso, ele pressiona uma série de outros gastos públicos que, enfim, hoje o Brasil está numa situação bastante dramática do ponto de vista orçamentário. A gente acabou de ver
não só a famosa questão da farmácia popular, a questão de merenda escolar, que a gente já viu que estava quase completamente sem dinheiro, mas a gente viu também que logo depois da eleição, a própria Polícia Federal ficou sem dinheiro para poder emitir passaporte, a Polícia Rodoviária Federal ficou sem dinheiro para fazer revisão dos seus próprios carros. Então, o orçamento do governo, para a máquina do governo funcionar, está muito comprimido para poder incluir esse Bolsa Família, que foi uma aposta eleitoral do Bolsonaro naquele momento. Então, ele não poderia deixar de pagar. Para conseguir continuar pagando o Bolsa Família R$600 e esses outros mecanismos, essas outras políticas públicas do novo governo, é necessária essa expansão. Não sei se essa expansão, não sei se é um número mágico, mas é necessária essa expansão. Naturalmente, o Lula queria essa folga fiscal durante 4 anos, durante todo o seu governo, e, obviamente, agora a comissão e o Senado está basicamente dizendo, olha, não dá para a gente trabalhar com essa folga durante tanto tempo, porque a dívida vai explodir. Então, a gente tem que espremer um pouco mais e, ao longo de 2 anos, tentar cortar um pouco em outros lugares para poder dar a política social e dar ao Bolsa Família junto dentro do teto.